Boa tarde, tudo bem? Estamos vendo agora, né? Meu nome é Alain, faço parte como comentei com vocês, da companhia Inicia há 13 anos. E na companhia eu trabalho com a questão da cenografia, construindo a cenografia para as peças teatrais, musicais, para os eventos que nós fazemos. Mas também sou roteirista e dramaturgo na companhia, então eu escrevo as histórias também. E estou com a função agora também de cuidar da parte audiovisual do grupo. Então eu roteirizo, dirijo, edito todo esse conteúdo. Mas hoje em específico a gente vai falar sobre cenografia. Vocês sabem o que é cenografia? Não, a gente não sabe de nada. Mas o que você imagina quando eu falo cenografia? Vídeo, edição. Vídeo, edição, o que mais? Qualidade. Na verdade, a cenografia... Cenário, isso, já é mais para essa parte da construção do que é palpável, daquilo que é aonde a história vai acontecer. Aí dentro do audiovisual você monta o espaço onde vai ser filmado. A cenografia do palco para o teatro, aí você monta o cenário onde a peça vai acontecer. Só antes de entrar na questão da cenografia, a gente vai voltar um pouquinho, porque para entender a cenografia, a gente tem que entender o que é história. Porque a gente eu vou falar de cenografia para espetáculos. E cenografia para espetáculo, a principal questão é entender a história. Você entender o que acontece durante a história para você criar algo que vai ajudar a contar a história. Então, a gente vai voltar um pouquinho antes e eu vou falar sobre a criação de história. Todo mundo já ouviu uma história, né? O que uma história ela se resume? Ela tem um início e tem um fim, certo? Então, sabe quando a gente começa a assistir alguma coisa, ou alguém começa a falar com a gente, e essa coisa fica chato? Você fala assim, nossa, não termina logo esse filme, ou essa peça, ou essa pessoa não acaba logo essa história, enfim. É porque, normalmente, ela não responde a esse processo aqui. Qual que é esse processo? Que é uma estrutura clássica, que é o início, o meio e o fim, que na estrutura clássica a gente chama de primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Até aí tranquilo? Certo? Então toda a história tem um começo, um meio e um fim. Quando fica chato, o que a gente percebe? Tipo assim, quando a gente está assistindo uma coisa, ou a pessoa se perdeu muito aqui no meio, ou ela começou do meio e ela está falando uma coisa que você não está entendendo nada, ou sei lá, está faltando um fim. Sabe quando a pessoa termina e você fala, tá, ou a peça, ou o filme... Sempre falta alguma coisa, então por quê? Porque dentro dessa estrutura clássica, ela se perdeu nessa contação de história. Tranquilo até aí? Então, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Certo? Tá ok? Tranquilo mesmo? Começo, meio e fim. Isso é o que resume uma estrutura clássica de uma história. Então, quando vocês forem criar uma história para apresentar, vocês têm que lembrar disso, do começo, do meio e do fim. Parece óbvio, né? É uma coisa simples, todo mundo... entende. Só que na hora que a gente vai produzir, escrever, ou até mesmo atuar, enfim, a gente acaba se perdendo nisso. Então, é uma coisa que tem que ficar claro. Mas dentro desse começo, desse meio e desse fim, a gente tem alguns pontos importantes também. O primeiro ponto da peça, do espetáculo, do filme, de qualquer coisa, é um ponto de apresentação. O segundo ponto é um ponto de confrontação e o terceiro ponto é um ponto de resolução. Vou explicar melhor. Então, nessa primeira parte do espetáculo, o que acontece? É a apresentação do todo. Tipo, aonde a peça se passa, aonde o filme se passa, quem são os personagens. A gente vai apresentando para quem está assistindo todo o contexto da nossa história, certo? Depois de apresentar os personagens, o contexto, a época, a gente vai para um segundo ato, que é o de confrontação. Aqui, nesse período aqui, é onde os problemas acontecem. É onde as dificuldades do personagem aparecem, os problemas, as brigas, enfim, tudo que a gente tem que passar de confronto com o personagem, ele passa daqui até aqui. E a gente termina com ele resolvendo o problema, certo? Então isso é o básico da nossa contação de história, da nossa estrutura clássica. Então, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Apresenta, cria um problema, resolve o problema. Tá ok? Até aí? Tudo bem? Como eu falei, dentro desse primeiro ato, o que é a primeira coisa que a gente vê? Não sei se está dando para ler aqui, mas é a ambientação.
Então sabe quando você está assistindo um filme e aí vem aquele drone, aquela câmera aérea mostrando a cidade, mostrando o centro de São Paulo, mostrando a Inglaterra em 1800, enfim. A gente vai ambientando quem está assistindo da onde a história vai acontecer. Então, um Senhor dos Anéis, a idade medieval ali, enfim. E aí a gente começa a ambientar aonde essa história vai se passar. Em 2500, é um filme futurista, é uma peça futurista. A gente vai ambientando, então, primeiro o espectador. Depois da ambiência criada, então ele já sabe, beleza, essa história se passa no centro de São Paulo, porque a gente já mostrou imagem sobre isso. A gente começa a criar uma rotina. O que é uma rotina? É a rotina do seu personagem, do seu protagonista. O que é protagonista? Protagonista é a principal história, é a principal personagem da sua história. Então, vamos criar aqui um detetive. O detetive é o nosso protagonista. E a gente cria a rotina dele. Então, de manhã ele acorda, toma o seu café, vai para a delegacia, lá ele começa a investigar crimes, e todo dia ele investiga crimes, e ele é uma pessoa metódica, então ele arruma o caderno, ele coloca ali, ele tem tudo certinho, ele é uma pessoa de caráter, a gente começa a criar a rotina dele, mostrar ele no dia a dia. Ele volta, ele tem uma esposa, ele tem filhos, a gente vai mostrando essa rotina. A gente ambienta, mostra a rotina, até que um dia acontece um incidente incitante. O nome é esquisito, mas é muito fácil de entender. O que é isso? É algo que quebra essa rotina. É algo que tira ele de um dia a dia comum. Então, por exemplo, está lá o nosso detetive, que todo dia investiga crimes, prende pessoas, vai atrás e tal, de solucionar esse crime, até que um dia ele recebe um chamado, e nesse chamado de ocorrência ele vê o endereço dos pais dele. Então, isso o que aconteceu? Tirou ele de uma rotina comum, certo? Ele vai continuar investigando um crime, só que agora tem uma coisa que mudou completamente a vida dele. Beleza? Até aí? Aí eu tenho aqui um videozinho, deixa eu só comentar antes. Esse curta-metragem a gente fez, ele chama Cachimbo, a história do primeiro palhaço cabeludo. Então é como se no mundo desse personagem aqui, os palhaços todos tivessem que ser carecas. Eles não podiam ter cabelo. E aí ele vive um dilema. O que é um dilema dele? Que vocês vão assistir. Para ele ser palhaço, ele tem que cortar o cabelo. Só que ele não quer cortar o cabelo porque cabelo é o que liga ele ao pai. Ele se identifica com o pai, enfim, aproxima da imagem do pai ao cabelo. Então ele fica entre abrir mão do cabelo e deixar de se parecer com o pai e cortar o cabelo e ser palhaço, ou nunca ser palhaço e manter a sua característica. Então ele descobre isso nessa cena. Vamos ver como está o volume. Aí esse aqui é um outro filme, Metanoia, que é onde o Eduardo ele vai ser apresentado pela primeira vez, né, ali as drogas, e aí acontece um outro incidente excitante. Então ele tinha uma vida comum até que chegou esse momento. Vamos já direto aqui para o incidente excitante. Então o que é esse incidente excitante? É um dilema. O que é um dilema, se eu te perguntar? Não sei. O que você pensa assim como dilema? Você sabe. É que às vezes a gente não consegue explicar, mas você já passou por dilemas na O que vida. acontece na nossa vida Isso. que a gente não queria, mas acontece. Acontece. E aí, assim, todo mundo... É por isso que eu falei, é uma coisa que muitas vezes a gente sabe, a gente só não sabe os nomes. Mas a gente passa, né? Todo mundo já viveu histórias de começo, meio e fim. O que é um dilema explicando um dilema? Um dilema é quando as duas escolhas que você tem que tomar são ruins. Então, isso caracteriza um dilema. Quando uma escolha é boa e a outra é ruim, a gente não tem um dilema, porque a gente vai partir para aquilo que é bom.
a gente vai escolher aquilo que é bom para a gente. Quando as duas escolhas são ruins, aí a gente tem um dilema. Então, pensando na história que a gente estava criando aqui, nosso detetive recebeu um chamado que tirou ele do dia, né, que é um crime que aconteceu na casa dos seus pais. Ele tem um dilema. Qual que é o dilema dele? Ir lá investigar e descobrir o que aconteceu, uma desgraça com os seus pais, ou não ir investigar e o crime ficar sem solução. As duas escolhas são ruins para ele, né? Se ele ir, ele pode encontrar uma desgraça, se ele não ir, a desgraça pode estar acontecendo e não vai ter solução. Então, a gente tem um dilema. Quando as duas escolhas são ruins, quando a gente escolhe, os dois caminhos que a gente tem que tomar vão causar alguma coisa ruim na gente. Então, isso é um dilema. É você chegar numa bifurcação e falar, se eu for por aqui, isso vai me prejudicar. Se eu for por aqui, isso vai me prejudicar também. Então, você escolhe qual dos dois prejuízos você quer assumir e segue. Isso é um dilema. Por que eu estou explicando essa questão da estrutura para vocês entenderem? Porque quando vocês forem criar um cenário, vocês vão ter que entender esses pontos. Para você colocar na cena, para você construir algo que realmente vá contar essa história junto com o espetáculo, junto com o ator, junto com a luz, junto com o som. Então a gente tem que entender isso para a gente partir para esse momento de criação de cenário. Beleza? Tá tranquilo até aí? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pausar, a gente vai perguntando, a gente vai conversando, tá bom? Aconteceu um dilema. Vamos supor aqui que o nosso detetive decidiu ir até o crime. Ele vai lá até a casa e investigar. Aqui, a gente tem um primeiro PV, que é um primeiro ponto de virada. O que é o ponto de virada? É um ponto que pega a nossa apresentação e joga para confrontação, para o confronto. Então ele sai, ele vai investigar. Ele literalmente ele vai até o problema, ele vai até a casa dos pais, aonde aconteceu o crime. Então a gente já apresentou tudo aqui e agora a gente joga ele no problema. Beleza? É bem visível, é bem claro isso, né? Não sei se para vocês é meio óbvio também, mas de certa maneira acaba acontecendo como uma verdade. Aí ele chega lá no crime e ele descobre que o pai foi assassinado. Então aí a gente tem as cenas aqui acontecendo, tipo, o luto pelo pai, agora ele começa a investigar os crimes e tudo, e aí ele vai atrás, e aí a mãe desapareceu. Então o pai foi assassinado e a mãe desapareceu. Isso abre muitas possibilidades. A mãe pode ter sido sequestrada, a mãe fugiu, está desaparecida, está inconsciente, enfim. Isso vai abrindo muitas coisas aqui, que é problema. E problema a gente vai colocando aqui, e ele vai resolvendo, e vai acontecendo o problema, até que chega um ponto bem legal aqui, que é o ponto central. O que é o ponto central? Isso é bem importante, porque vai dar força para o resto da nossa história. O ponto central é alguma coisa que acontece na vida do nosso protagonista, lembrando que protagonista é o personagem principal da nossa história. Acontece uma coisa aqui tão pesada, que piora o dilema dele. Então esse ponto central tem que sempre piorar esse dilema, tem que complicar ainda mais a vida dele. A gente sempre fala que o que é bom para assistir não é bom para viver, né? Então, a gente sempre piora, sempre cria desgraças na vida dos personagens que a gente não quer viver, mas que assistindo é gostoso de assistir. Ninguém quer assistir alguém ir lá comprar pão, voltar, passa manteiga no pão, come, vai trabalhar um dia comum, volta. Imagina se assistir 1h30 de uma vida comum, não teria graça nenhuma. Então a gente cria problemas, dificuldades, desgraças, tragédias, né? E pontos a serem tratados para ficar legal de assistir. Então, ponto central, um PC, tem que piorar o nosso dilema. Pensando em exemplo, o que seria um ponto central legal para o nosso detetive? Então ele está investigando, o sumiço da mãe, não sei o quê, e aí uma das provas, ele descobre que a mãe dele foi que matou o pai. Isso piora ou não piora o dilema dele? Piora. Por que piora? Por quê? Se ele continuar a investigação, talvez ele tenha que prender a mãe. Se ele não continuar, o crime do pai fica sem solução. Então, para uma pessoa que a gente mostrou aqui na rotina, que era correta, que vivia um dia a dia certinho, ele vai ter que investigar isso, porque ele quer buscar a justiça. Então, nosso ponto central piorou o nosso incidente citante, que é o nosso dilema. Então, uma das provas
corrobora isso, que talvez a mãe, aqui é um talvez, tá? Talvez a mãe é que tenha cometido esse problema. Então, aí ele vai, investiga, ele levanta mais provas, e aí ele vai continuando a história, todo o problema, até que acontece o nosso segundo ponto de virada, que é jogando do confronto para a resolução, certo? Então ele investigou, e descobriu que realmente foi a mãe. Foi a mãe, isso já é certo. Todo mundo que está assistindo sabe que foi a mãe. E aí ele descobre que a mãe está escondida numa antiga casa de fazenda que eles tinham. Ele descobre. Então isso é o nosso segundo ponto de virada, porque ele vai até a mãe para quê? Para resolver. Então todos os problemas já foram apresentados, a gente já conhece toda a história, todos os problemas já foram apresentados, agora ele vai resolver. Você percebe que esses pontos de virada, eles são ações. Então daqui ele vai para o problema e daqui ele vai para a resolução, literalmente. É visível, dá para assistir. Isso em espetáculos, em qualquer coisa nesse sentido, numa estrutura clássica. Aí vocês já assistiram filmes, séries, provavelmente, que aí ele chega lá na casa da mãe e acontece o quê? O nosso clímax. O que é um clímax? É o ponto alto da história. É quando a coisa realmente fica mais emocionante, que você gruda na cadeira assistindo, você não respira, e você fica muito atento àquilo que está acontecendo, e você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Então sei lá, na nossa cena aqui, é a mãe apontando uma arma para ele apontando uma arma para a mãe, e aí eles começam a desabafar e a falar, enfim. E aí a gente pode criar várias histórias, a gente pode colocar que o pai tentou matá-la e ela, numa reação, acabou acidental ali, enfim, numa discussão de casal, ou o pai descobriu uma traição, ou o pai estava traindo, a gente pode criar vários finais. Mas uma coisa importante é o clímax, que é o ponto... Me prendi. O clímax, que é o ponto mais elevado emocionalmente, ele tem que corresponder a esse dilema. Então o dilema é, vou ou não vou investigar esse crime? Vou. Vou investigar o crime? Aqui o crime tem que estar sendo resolvido. O motivo, o porquê, as consequências. E a mãe atira nele também e foge, sei lá, a mãe... Ou ele prende a mãe passa muitos anos na cadeia, depois se restaura, enfim. A gente pode criar muitas histórias acerca disso, certo? É bem tranquilo, né? Ouvindo. Agora a gente vai praticar um pouco. Você consegue pegar a folha, por favor? As folhas... Agora chega a parte boa. Que na verdade é muito simples. E é isso que é legal, sabe o que é? É assim, ó. Às vezes a gente tem uma ideia. Tá bom, obrigado. Às vezes é assim, ó. A gente tem uma ideia muito legal. A gente só não consegue colocar no papel. Por que a gente não consegue colocar no papel? Porque a gente não conhece a ferramenta. É a mesma coisa que eu falar para você, constrói uma parede aqui. Aí você fala, tá bom, eu vou falar o tijolo e o cimento, mas eu não te dou a ferramenta para construir. Entende? Então, talvez você saiba construir uma parede, se eu te der as ferramentas e te mostrar como, você vai fazer. Mas sem ferramenta é difícil. A mesma coisa é uma construção de história. Isso aqui é uma ferramenta para construir uma história. Precisa ser sempre desse jeito? Claro que não. É que nem fazer um bolo, você tem uma receita. Primeiro você segue a receita. O bolo deu certo? Aí você vai inventando. Vou colocar mais um pouquinho disso. Queria um sabor diferente. Queria uma cobertura diferente. Queria um recheio diferente. Aí você vai modificando. Então isso é um princípio de uma receita que dá certo, que funciona. E é essa receita que a gente vai criar. O que a gente vai criar agora? Você vai colocar os principais pontos. Então, aonde essa história acontece, certo? Quem é o seu personagem principal? Qual é o dilema que ele enfrenta? Tipo, o que é esse incidente excitante? Uma coisa que quebra a rotina dele, que ele vai ter que escolher. Qual é o ponto central? O que piora isso daqui? O que joga ele para resolver? E o que ele resolve? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que a gente vai escrever. Eu vou ajudar vocês, a gente vai resolvendo. É que quando a gente coloca no papel, a gente tem que criar e pensar sobre isso, fica muito mais fácil de resolver. E também depois o cenário, ou a maquete, o desenho que a gente vai fazer, a gente vai criar em cima dessa história que você está criando, entendeu? Por isso que a gente está criando agora
esses pontos. Enquanto ela pega os papéis, alguma dúvida? Não é, agora só depois, só mais tarde. Ó, o que é um contexto, só aqui para resumir tudo isso? Uma história é um personagem indo do ponto A, muito obrigado. Tem caneta? Lápis, agora é só lápis, né? Ou lápis ou caneta. Ó. O que é uma história? É um personagem indo de um ponto A. Você vai fazer? Ele vai fazer, ele gosta de desenhar, faz aí, O que é uma história? É um personagem indo do ponto A, ó, rapidinho aqui, ó. É um personagem indo do ponto A, que é o começo, até o ponto B, para corrigir uma falha, um problema. E aí, você pode criar muitas coisas desse personagem. Colocar dentro dele, e ele pode aparecer isso em vários momentos. Então, com a família, ele pode ser agressivo. No trabalho, ele pode ser ansioso. Com um animal de estimação, ele pode ser cruel. Tipo, com um funcionário, ele pode ser arrogante. Com um amigo de trabalho, ele pode ser atrevido. Com as coisas dele, ele pode ser avarento. Então, quanto mais sentimentos, quanto mais complexidade eu coloco no personagem, melhor fica de assistir. Por que é importante entender isso? Porque a hora que a gente for criar a cenografia, a gente tem que entender o que é essa história, quem é esse personagem, qual que é esse contexto aqui. Então, eu vou voltar. E a gente vai começar. Então, a primeira coisa que você vai escrever assim, escreve aí, era uma vez. Era uma vez. Pode escrever normal? Pode escrever normal. E aí você vai colocar qual é o seu ambiente. Era uma vez, qual é a sua cidade? São Paulo, em 1950. Era uma vez, Minas Gerais, no ano de 2500. Era uma vez, a Inglaterra, em 1700. Então você vai escrever aonde passa a sua história. Qual é o ambiente que ela se passa? Era uma vez um mundo de fantasia, onde as pessoas conseguiam se teletransportar, enfim. Você vai escrever qual que é o seu ambiente. Nesse ambiente, se você quiser colocar, por exemplo, explicar... alguém criou lúdico, alguma coisa lúdica, fantasiosa? Ou não, é realista? O que vocês criaram? Realista? Tá. É passado, é presente ou é futuro? Presente. O seu é passado, presente ou futuro? De fantasia? E aí é legal você colocar assim, se tem alguma coisa que acontece no seu ambiente que não acontece no nosso dia a dia. Então, por exemplo, assim, as pessoas podem se teletransportar, as pessoas voam, as pessoas têm 30 metros de altura, enfim. Qualquer coisa que fuja muito do nosso dia a dia, é bom você colocar no seu ambiente. Você vai escrever agora, então você escreveu, era uma vez e tal. Aí você vai começar a frase agora o seguinte, todo dia, fulano de tal, que é o seu protagonista, que é o seu personagem principal. Então todo dia Maria fazia tal coisa, todo dia Maria, João, tal coisa. Começa todo dia, aí você coloca a rotina dela mesma, ou dele, né? O que ele faz quando acorda, o que ele faz, qual é a profissão. Pode ir resumindo, não precisa escrever tudo, mas você pode ir resumindo, tá? Agora vocês vão, então, ambientou onde a história se passa, falou sobre o personagem principal, agora vocês vão ligar nesse seguinte instante, que é o dilema. Lembrando que o dilema é quando as duas escolhas que ele tem que tomar, ir investigar ou não ir, as duas coisas são ruins para o personagem. Então, aí você vai escrever, então, era uma vez, tal, todo dia, até que um dia, você começa a frase assim, até que um dia aconteceu esse dilema. E aí esse dilema, as duas escolhas que ele pode tomar são ruins. As duas escolhas vão levar ele para algum certo tipo de prejuízo, na verdade, né? Seja emocional, físico, financeiro. Então a gente ambientou, era uma vez, tal, todo dia essa pessoa fazia isso, até que um dia
essa desgraça, por assim dizer, esse problema aconteceu na vida da pessoa, certo? O próximo ponto que a gente vai criar é esse ponto de virada. Então você vai começar a frase assim: por causa disso, certo? Coloca aí, por causa disso. E aí você vai escrever qual é o caminho, qual é a escolha que o personagem vai tomar diante desse problema que apareceu. Então, por causa disso, o personagem foi para tal lugar. Por causa disso, o personagem teve que viajar, confrontar, enfim. Você vai criar a sequência, a resposta do personagem para esse problema que aconteceu. E aí a gente tem o primeiro ponto de virada, que vai tirar ele da apresentação e vai jogar ele para o confronto. Então, o que ele escolhe aí, que você está contando, depois a gente vai ler, é algo que, de desespero, essa escolha dele tem que jogar ele para o problema, senão a gente não tem uma história. Se a pessoa aqui, o detetive, decide não investigar, acabou a história, acabou o filme. Então a gente sempre joga para o problema, tá bom? Beleza? Aí vamos aqui, olha aqui para cá agora. Então, aconteceu um problema, esse problema gerou uma atitude que jogou o nosso personagem na confrontação. Então, o problema aconteceu, depois a gente vai criar agora, né? Vai depois desenvolver isso na história, até que aconteceu um ponto central. Então, você vai colocar outro por causa disso. Só que esse por causa disso tem que piorar o problema que você criou. Então, agora, por causa disso, eu coloquei lá, ele descobriu que talvez a mãe seja criminosa, piorou a situação dele. Então, o que você vai colocar outro por causa disso tem que piorar o problema que você criou. Então, você dificulta ainda mais para o personagem a vida dele. Tem que ser algo realmente muito forte para ele, tem que ser bem difícil. Beleza? Criamos então um ponto central que piora esse problema para ele, e aí depois a gente iria desenvolvendo todas as problemáticas que isso acontecer, que iriam acontecer, até que chega o segundo ponto de virada. O que é o segundo ponto de virada? É quando a gente vai tirar ele do problema e ele irá até a resolução. Então, no nosso caso aqui, que a gente citou o exemplo, o detetive, ele iria até a mãe. Ele descobriu onde a mãe está, ele iria até lá para confrontar ela e resolver esse problema. Então, você vai colocar por causa disso, e aí vai tirar o personagem do problema e levar ele até a resolução, levar ele até o ponto, o ambiente, o espaço, enfim, até o local onde esse problema vai ser resolvido. Beleza. Então, ó, retomando aqui, para vocês entenderem o que vocês criaram. Era uma vez, o ambiente, todo dia, a rotina do nosso personagem, até que um dia aconteceu um problema, aí vem, por causa disso, a gente joga ele no problema, por causa disso, piora o problema dele, por causa disso, vai para a resolução do problema, e agora a gente vai criar o clímax, que é o último ponto da nossa história. Então, o quê? Ó, vamos lá de novo, vou recapitular com vocês. Era uma vez, certo? Vocês criaram. Todo dia. Calma. Era uma vez a ambientação. Ambientação, isso. Escreveu, foi? Pessoa idosa. Era uma vez, é a ambientação. Todo dia é a rotina. Legal, organizado. Aí todo dia acontecia a vida do nosso personagem, até que um dia é o dilema, é o incidente excitante, até que um dia é o problema que acontece. Ok. Aí por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí olha aqui agora. Olha aqui para a lousa. Aí, o último ponto, lembra do que é importante? Ele responder a esse problema. Então, o problema que vocês criaram lá no começo, ele tem que ser respondido agora, nesse ápice emocional. Então, é a parte mais emocionante da nossa história. Qual foi o problema que vocês criaram? Esse
pode ler lá se você esqueceu, mas esse problema tem que ser respondido agora, para a gente fechar a nossa história e concluir, tá bom? Então pode criar a clímax aí. Pensa nessa parte emocionante da sua história. Ó, é muito legal a gente pensar aqui, agora que vocês criaram, isso aqui a gente vê em muitos filmes, por exemplo, Shrek. Já assistiu Shrek? Qual que é o dilema dele? Qual que é o problema que acontece na vida dele? Você lembra? Não, isso é todo dia, né? Ele tá lá no pântano dele, bonitinho. Ah, tem que salvar a princesa? Até que um dia, na verdade, começa a invasão do pântano, né? Lembra? As pessoas começam a invadir a rotina dele, e ele não gosta, ele quer viver isolado. Então isso é um problema. As pessoas invadindo, tipo, então ele expulsa, então ele fica naquele lá, e aí ele resolve ir salvar a princesa, para na verdade só ter o pântano dele de volta. Exatamente, para expulsar as pessoas de lá e ter o pântano dele de novo. Então é um ponto A até o ponto B para resolver um problema. Procurando Nemo. Vocês lembram qual que é o dilema? É quando o Nemo some, certo? Então todo dia ele vai para a escola, ele vive ali entre os amigos, todo dia vai acontecendo a rotina, até que um dia o Nemo some. Então aconteceu um problema, e aí acontece toda a história, porque esse problema aconteceu. Então basicamente tudo que a gente assiste, a gente tem essa problemática para resolver, certo? Quantos de vocês já tinham escrito um roteiro antes? Alguém já tinha escrito? Eu já. Já. Mentira. Não, eu fiz várias peças da igreja, mas não consigo. E ó, isso aqui é legal. A gente criou em poucos minutos, com a ferramenta, a gente criou em poucos minutos uma história. Então é só entender a ferramenta. Então, tipo, em poucos minutos vocês criaram uma história. E a gente poderia te dar outra folha, você ia criar outra, você ia criar outra. Por quê? É uma ferramenta, é uma receita. Você vai preenchendo a receita e aí você vai criando o hábito. É óbvio que a gente depois melhora, você cria complexidade. Às vezes você começa a peça ou o filme com uma cena no final. Sabe quando a gente está assistindo uma coisa e acontece aqui uma cena que a gente só vai ver depois? Aí mostra lá, tipo, há 20 anos atrás, e aí inicia tudo de novo. Então a gente vai mesclando e misturando essa estrutura, mas vocês já criaram tudo, e agora a gente vai ver o que vocês criaram. Só queria falar um negócio antes, ó, que é isso aqui. Que é esse aqui, que é o beat. Mas assim, só para vocês, quando vocês forem criar, vocês pensarem nisso. É muito simples, olha aqui para mim. O que é um beat? Um beat é uma ação que encontra uma reação e gera um novo comportamento. Então é uma ação que encontra uma reação e gera um novo comportamento. Então, por exemplo, isso aqui. Uma ação nova que vocês não estavam esperando, certo? Que encontrou uma reação em vocês e gerou um novo comportamento. Então, eu fiz um grande barulho, você reagiu com um susto e respondeu rindo. Então, é uma ação que gera uma reação que gera um novo comportamento. Então, isso é um beat. Por que o beat é importante para a gente entender o beat da história? Porque é isso que empurra a nossa história para frente. Então, lembra no começo, quando eu falei, quando alguma coisa está muito chata? Tipo, quando a pessoa está contando uma história, ou a gente está assistindo a história, ou está vendo a história, e parece que está chato, você fica assim, não acaba. É porque está sem isso. Está sem ação, sem reação, sem novo comportamento. Então, vai ficando monótono, né? Vai ficando, tipo, linear. E tem pessoas que conseguem contar uma grande história, e a gente vê isso em pregações muitas vezes. A pessoa pega uma simples vivência dela e transforma numa grande história, e às vezes a pessoa vai contar um testemunho de uma cura de um câncer, uma coisa tão grandiosa, mas você fala assim, você não vai acabar, você não termina, sabe? Não é? Fica chato, porque a pessoa não conseguiu contar uma história. Quando tem pessoas que pegam uma história, fui comprar pão na padaria, mas ela conta aquilo de maneira tão incrível. Por quê? Porque ela vai girando esse vídeo, aí a pessoa falou tal coisa, aí não sei o quê, aí não sei o que, correu e reagiu assim, e ela vai entretendo aquilo, ela vai contando aquela história, porque ela tem domínio disso aqui, daquela estrutura, junto disso aqui, de contar o vídeo. Só que é o seguinte, ó, fecha os seus olhos agora. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho todo mundo. Pensa o seguinte, fecha o olho, fecha o olho. Pensa o seguinte, buscar para o material é uma percepção também.
Se eu perguntar para eu vou encostar em você e eu vou pedir para você citar uma característica dessa sala, tá bom? Fecha o olho e você vai falar uma coisa que você observou aqui na sala. As cadeiras. Cadeiras são que cor? Branca? Tem certeza? Tá. Qual é o formato da cadeira? Não, sem tocar. Que você lembra? Tá ok. Você, qual uma coisa que você observou aqui na sala? A mesa. Que cor que é a mesa? Preto e branco. Qual é o formato dela? Sem explicar não. Vamos lá. Vamos para outra pessoa aqui. O que você observou na sala? Eu? Isso. Não, Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. fechada. A lousa. Que cor é a lousa? Branca. Qual o formato dela? Quadrado. Quadrado, tem certeza? Certeza. Tá bom. Você, A porta. que cor que é a porta? Quadrado. Não. Cor é marrom. Fecha o olho. Fecha o olho, fecha o olho. Você, o que você reparou na sala? Fecha o olho, fecha o olho. As pessoas envolvidas. As pessoas? Quantas pessoas tem na sala? Você, Professor junto. o quê? Não, a lousa já foi, outra coisa. O quê? Fio. Que fio? Que cor que é o fio? Você. O que eu quero gerar com você nessa questão da percepção? Porque a gente está acostumado a olhar, não acostumado a enxergar. Né? A gente não para pensar sobre as informações que estão à nossa volta. Então, a cadeira é branca, cinza, certo? Esse aqui não é um quadrado, é um retângulo. Ah, entendi, está vendo? Mas ainda assim. Então, na busca por material, é bom a gente aumentar a nossa percepção. E aí, pessoal? A busca por material é importante a gente aumentar a nossa percepção porque nem sempre você precisa comprar. Tem muitos materiais que você encontra que você pode reutilizar. Eu crio muita coisa em ferro velho. A gente vai em ferro velho e aí aquela montanha de coisas que todo mundo acha que é lixo e de lá você tira muita coisa legal. Figurinos mesmo, a companhia cria muita coisa de brechó. A gente fez agora o figurino para essa nova peça que está rodando no Brasil. E aí a minha esposa, que é figurinista também, ela foi para vários brechós. Encontrou muita coisa no brechó. Que você... Um brechó? Ah, legal. Não, mas é porque você encontra e recria então, por exemplo, a gente fez para o musical. Então a gente vai até o teatro, você tira as medidas, você vê se vai caber, enfim, você vê qual é o quanto sustenta também a construção, porque o palco também tem esse perigo. Enfim, você vê todas as questões técnicas nessa visita, aí você tira as medidas, você vê quais profissionais você vai ver, para que você possa levantar todos os valores corretamente. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, vocês viram lá os cenários que a gente criou no teatro, só que a porta de entrada é um pouquinho maior que essa. Então, tudo que a gente criou lá pode ter 30 metros de altura, não tem problema, só que precisa entrar por uma porta de 2. Então, tudo tem que ser desmontado, levado peça por peça e montado lá dentro. Então é uma coisa que você tem que pensar também, tipo, como que é o acesso a esse lugar? Como que eu vou entrar com essas coisas que eu estou criando, certo? Depois de organizar as ações, a gente vai para o 6º passo, que é a parte gostosa do trabalho em si, que é a execução do cenário. Aí você vai marcenaria, carpintaria, serralheria, costura, acabamento, toda essa parte de estrutura, fechamento e acabamento. Então você vai colocar a mão na massa e realizar até a parte da montagem. Então a gente entra o fazer, certo? Depois de organizar o fazer. Ó, mostrei para vocês aqui. Oi? Ah, não. Mostrei para vocês aqui, ó. Ó que legal. Esse aqui é o processo. Esse aqui é o processo da confecção do nosso cenário do Luther King. Então você percebe o seguinte, comecei com a estrutura, fazendo ela de madeira, certo? Depois da estrutura, a gente fez o fechamento com madeira compensada, começa a fazer o fechamento dessa estrutura. E aí ela ficou aqui, ó, que são as laterais lá dos prédios. Aqui tem 6 metros de altura, né, quando eu coloco em pé, tá, de comprimento.
Aí depois a gente começou a construir, cortar os ferros, soldar, a construir os prédios. Então, o prédio ele tem 6 metros de altura, como eu falei, mas ele tem que passar por uma porta de 2. Então, a gente teve que desmontar, criar pecinha por pecinha e montar lá como um Lego. Beleza. E aí depois vem o acabamento. Então, acho que não dá para ver muito bem nessa foto, mas aqui eu acho que dá para ver melhor. Ó. Que é essa placa de tijolinho aqui. Tá vendo essa placa de tijolinho aqui? É uma placa de plástico que a gente grampeou sobre a madeira e depois a gente pintou. Aí a gente fez todas as janelas e tal, para depois dar esse resultado aqui, ó. Vou mostrar uma geral para vocês. Que eram os prédios lá, como eu falei. Então, aqui é essa parte de madeira, essa é a parte de ferro, porque os atores subiam em cima dela, e tudo com tijolinho, tá vendo? Na foto talvez não esteja tão nítido aí, mas ó, tem as escadas por onde os atores subiam lá em cima, tem as escadas externas. Deixa eu ver se tem outra foto aqui. Ó. Esse era o cenário do Luther King. Então, aí, naquela questão do projeto executivo que eu falei, tem que ver a questão da segurança, porque às vezes subiam 20, 30 pessoas no prédio. Então, você tem que fazer cálculo de suporte, para realmente ficar uma coisa segura. Tem outra foto aqui, ó. Esse é o mesmo cenário, só que o que a gente fez aqui? A gente usou a projeção, colocou um projetor para fazer um parque, onde o Luther King levava a família. Então a gente usou a projeção sobre o cenário para trazer esse ambiente de parque. Não sei porque isso aqui está grande. Então aqui é uma cena de reunião deles, né, que acontecia nesse prédio. Aqui é uma outra cena bem pesada, ó, que era durante os protestos, onde a galera, isso foi replicado de coisas reais, tipo, que eles levantavam cartazes, tipo, nem a África quer vocês, uma vizinhança branca, e os negros protestando por igualdade. Então, tipo, você vê aqui o cenário, ó, se modificando e contando a história. Sai. Certo? Que começou aqui, nessa construção. 7º passo, estamos acabando os processos, que é a pós-produção. Oi? Alguém chamou? Saúde. O 7º passo, que é a pós-produção, que aí é a desmontagem, aonde você vai guardar tudo isso. Isso aqui é um problema pra gente, porque a gente não tem... É um problema gigantesco pra gente, porque a gente mora numa base lá, né, em Ibiúna, só que a gente vai criando, chega uma hora que você não tem espaço para armazenar mesmo. Isso aqui é um grande problema pra gente. Mas a gente tem que pensar tudo isso no passo a passo ali da produção do negócio. E aí, antes de chegar na criação, quanto tempo? Só para não me perder. Tá, aí a gente já vai para a parte prática, para a parte boa. Que é o seguinte, iluminação é uma coisa que você tem que prestar muita atenção quando você for fazer um cenário. Por quê? Ela pode tanto trazer um aspecto positivo para a sua cena, quanto um aspecto negativo. Ó, existem 2 tipos de luz. A luz interna, o que é a luz interna? Quando ela faz parte da cena. Então aqui são lâmpadas acesas fazendo a placa do Hotel NIF, que ela está dentro da cena, certo? E as luzes externas, que são equipamentos de luz colocados para o lado de fora, que nem esse aqui, por exemplo, que trazem uma luz para a cena. Então a gente tem esses 2 tipos. Uma coisa que precisa ficar... eu vou fazer uma explicação bem rápida sobre isso. Existem 2 tipos de cor. Tem a cor impressa, que é a cor que a gente toca, certo? Tem o papel branco, isso aqui é amarelo, isso aqui é azul e tal. Tem essa cor que é impressa. E tem a cor que ela é projetada. Então essa luz, ela tem, a princípio, uma luz branca misturada com azul, certo? Essa aqui, ó, então eu tenho um papel que é amarelo, impresso amarelo, e olha a diferença. Quando eu coloco ele no azul, ele vira verde. Quando eu coloco ele no rosa, vermelho, né? Quando eu coloco ele no amarelo, ele fica mais amarelo. Ó, aqui também vai dar a mesma coisa. Quando eu coloco ele num branco, ele clareia um outro tom de amarelo, um amarelo mais claro, certo? Por que isso é importante a gente pensar?
Porque existe essa cor RGB, que é a cor da luz, que é a cor que projeta, e existe o CMYK, que é a cor impressa. Então eu crio um cenário lá lindo, todo verde, cor de esperança, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu jogo uma luz amarela nele. Provavelmente, talvez, transforme em azul, sabe? Então tem que ver a relação também do pigmento, enfim. Mas então tem que pensar nisso. Quando você constrói uma coisa, a cor da luz que você vai jogar nela vai mudar completamente o seu cenário. Entendeu? Loucura, né, menina? Pensar nisso, porque eu mostrei para vocês, deixa eu ver se tem uma foto, não vai ter, acho. Eu mostrei para vocês aqui, ó, por exemplo, a cena do Hadassah, que a gente consegue mudar só pela cor. Então aqui, ó, tá vendo que tá vermelho? Tudo vermelho e tal, e aí é uma cena que os nazistas estão pressionando ela, então tem essa cor da questão do vermelho, isso aqui é tudo luz projetada, certo? Mas ó, aqui também tem um pouco do vermelho, mas a cor, ó, aqui já tá mais amarelado, para trazer esse tom dourado, de ouro, tá vendo? E tal. E aqui tem um tom mais natural, um tom mais normal, que é uma luz mais comum. Isso tudo desenho de luz. Oi? Aquela cor ali era que cor? Qual cor? Isso aí. É que aqui no projetor, mas se você olhar aqui, a luz que ela tá mais amarelada. Por quê? O quê? Os livros. Os livros são dourados. Mas ele tem um alaranjado por causa da projeção e da foto e toda a relação da lente. Não, eu acho que é por causa da luz. Na hora, E porque é uma fotografia, isso muda também. Mas o livro, ele é dourado, e aí você joga um amarelo para ressaltar isso. Tá? Então, pensem na luz quando vocês forem criar o cenário de vocês. E vamos aqui, ó. Beleza. E agora a gente vai para a parte boa, que é a parte prática, que é a criação e construção do nosso cenário. É o seguinte, tem 3 coisas que vocês precisam pensar só, basicamente, resumindo, quando você for construir um cenário. A primeira delas é o formato, a textura e a cor, certo? São essas 3 coisas que, pense o seguinte, gente, quando vocês vão desenhar aí, vocês vão criar agora. Vocês têm que pensar nessas 3 coisas, no formato, na textura e na cor. Formato, como eu mostrei para vocês lá, eu fiz prédios retangulares, certo? No Luther King. Eram prédios retangulares de 6 metros de altura por 2,10 de largura. Esse é o formato que eu defini para o prédio, beleza. Qual é a textura? É aquela do tijolinho que eu mostrei para vocês. Então trazia um acabamento de tijolinho, parecia tijolinho real e tal. E a cor do tijolo também. Na verdade, depois eu até mostro uma foto, o diretor, ele queria uma cor, ele queria que deixasse tudo branco, porque o tijolinho vem branco, depois a gente pintava. E aí ele fez 2 sessões, acho que brancas, aí ele viu que não estava funcionando e aí a gente pôde pintar de marrom, que já era a ideia inicial. Então, formato, textura e cor. Alguma dúvida sobre isso? Porque é o que vocês vão criar agora. Formato é a forma retangular, quadrado, oxigenal, sei lá, enfim. E textura é como vai ser, é textura de tecido, é textura de madeira, é grafiato, é lona. Tá vendo? Cada coisa, o que é a textura? É o que a gente sente quando a gente toca. Oi? O plástico, entende? Então é entender qual é a textura que você vai criar para o seu cenário. Beleza? São esses 3 pontos que a gente vai criar. Quais são os 3 pontos, então? Formato, textura e cor. Praticamente nessa sequência, porque você cria a forma, você dá o acabamento e aí você traz a cor que você quer. Existem 2 tipos de cenário. Eu estou resumindo para a gente tentar criar algo dentro disso. Você pode ir por 2 caminhos nesse cenário. Você pode imitar a realidade ou você pode invocar ela. Qual que é a diferença? Aqui, por exemplo. Aqui eu invoquei a realidade. Eu fiz a estrutura do galpão, mas eu não fiz um galpão real. Certo? Então, quando você olha e você vê a imagem do galpão, você vai assimilar com essa estrutura. Então, eu invoquei, eu trouxe uma ideia do que seria a realidade. Aqui no portão de Auschwitz, é uma realidade, porque esse portão é a réplica. Inclusive com as letras, com tudo que estava escrito, formato, tamanho. Então, a gente replicou esse portão aqui. Então, aqui a gente imitou a realidade do portão e aqui a gente invocou a realidade.
Isso é importante a gente entender, porque se eu vou imitar a realidade, eu tenho que fazer muita pesquisa histórica de qual é o material que era usado, qual é a cor, qual é a textura da época. Se eu vou invocar, eu posso criar qualquer atmosfera que eu quiser, desde que ressignifique o espaço. Beleza? Pensem o seguinte, vocês que já criaram uma história, vocês vão ter que criar um croquis, que é o primeiro processo, para a sua história, onde se passa uma das cenas. Ah, então eu vou criar a cozinha, que é a mãe não sei o quê, eu vou criar, entendeu, o parque, isso. Vou criar... Não quero... Oi? Como? A montanha. Oi? Não, pode ser colorido também, pode ser lápis de cor. Vocês... não, vamos lá. Onde a sua história se passava mesmo? Lá em Cateia. Entendeu? Então você vai trazer uma praça de lá, uma casa, um local, onde uma das cenas aconteça. Tá? Ó, para vocês que não criaram a história, pessoal, olha aqui. Para vocês que não criaram a história, vocês vão pegar uma história conhecida, tá? Pode ser a sua, pode ser uma história bíblica, pode ser um filme que você assistiu. Pode ser. E aí vocês... Você pensou. Pode. Ela vai no banheiro. Quer pausar aí? Pessoal, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pensa aqui comigo, pensa aqui comigo. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Importante. Ó, olha aqui para mim. Pense o seguinte, o cenário que você vai criar é para um espetáculo teatral. Tá? Olha aqui de novo, vou repetir. O cenário que você vai começar a desenhar é para um espetáculo teatral. Então ele tem que caber em um palco. Tá ok? Ah, se é a arca, se é o que for. É para um espetáculo teatral. Então tem que ter todos esses elementos que eu falei. Usabilidade, você está imitando ou está invocando a realidade. Se é só um contexto. É criar um conceito, tá bom? Então começa a criar um conceito. Já pensando qual é o material que você vai utilizar para fazer esse cenário, beleza? E qualquer dúvida vocês me chamam.
are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. E aí, gostou dos cursos? Espero que tenha gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.